Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo especial de Halloween e da Spooky Season aqui no canal. Hoje temos um Spooky Vlog com várias atividades temáticas de Halloween. E para começar esse vídeo eu quero mostrar com mais detalhes o livro que eu li para esse vlog em específico, que é Wicked. Como vocês devem ter visto aqui no canal, caso você seja inscrito ou acompanhe desde o início do ano, eu li esse livro por volta de janeiro e no começo do ano, então meu plano inicial não era reler esse livro esse ano, porém algumas coisas aconteceram e eu fiquei com vontade de ler. Algumas dessas coisas são que eu comprei essa edição, porque da primeira vez eu li no meu Kindle, porque é um livro que está disponível no Kindle Unlimited, então assim que eu comprei essa edição eu já fiquei com vontade de reler. Também tem o fato de que eu gosto muito de comparar o livro com suas adaptações, e eu já assisti a adaptação desse livro, a primeira parte de Wicked, algumas vezes. Eu gosto muito do filme, gosto muito do livro e gosto de comparar os dois também. Tem muitas diferenças entre eles, isso eu vou comentar aqui nesse vídeo, porque no primeiro vídeo eu não tive tanta liberdade de comentar tantas coisas, porque eu dei mais prioridade ao enredo do que a algumas curiosidades, e o vídeo já ficou longo, então nesse eu vou aproveitar para, além do enredo brevemente, eu conversar também com vocês sobre comparações com o filme. E também tem o fato de que esse livro tem bruxas, e isso tem super a ver com Halloween, os acontecimentos daqui também. E eu estou gravando o vlog de leitura do meu box de O Mágico de Oz, que eu comprei junto com esse livro. E estou gravando a cada dois volumes da série, eu gravo um vlog de leitura aqui para vocês, comentando sobre eles. Já estão disponíveis no canal e eu vou deixar aqui na descrição caso vocês queiram ver. Então tinha muitos motivos para eu reler esse livro, além de eu querer fazer marcações nele, já que ele é novo. Primeiro eu vou mostrar para vocês as cartelas que eu estou utilizando. Eu estava utilizando 4 cartelas no início da minha leitura, só que agora eu diminuí para 3. Eu fiz 4 cores de marcação do meu Color Code, eu já vou mostrar para vocês como ele ficou. Nesse eu estou usando esse tom mais escuro e o verde. Aqui eu estou usando esse tom de cinza e aqui esse verde claro. Então vamos à amostra da edição e ao meu Color Code. Levantei um pouquinho aqui a câmera para mostrar para vocês a capa. A capa já chama muita atenção porque esse verde é muito vibrante. Mostra a Elphaba aqui, a casa da Dorothy voando, os macacos alados dela. É uma capa extremamente bonita, é muito mais bonita do que quando se vê pela internet ou que foi o meu caso, eu comprei na internet e não em livrarias físicas, mas ele é muito bonito. Ele é capa dura, tem uma lombada muito bonita e chama muita atenção. Tem um W bem aqui, não tem exatamente o nome do livro, mas tem o W aqui de Wicked. Como vocês podem ver, é uma edição da Dark Side. Eu gravei um unboxing dele pra vocês junto com o box de O Mágico de Oz. Caso vocês queiram ver, eu também vou deixar na descrição e nos cards. Essa parte de trás também é muito interessante e tem o relógio do dragão do início da história. Ele é muito bonito. É um dos livros mais bonitos que eu tenho. E aqui, para finalizar, temos o corte do livro colorido em preto, muito bonito. Essas são as marcações que eu estou fazendo nessa minha leitura. Como vocês podem perceber, eu ainda não a finalizei, mas em mais um dia de leitura eu já finalizo, faltam poucas páginas. E eu fiz muitas marcações, muitas mesmo. Então foi muito bom eu ter separado as cores em 4, porque ficou uma marcação bem interessante, principalmente esses tons de verde para combinar com a capa.
Mostrando então por dentro da edição, também tem aspectos muito interessantes. Primeiro, esse mapa bem detalhado de toda a Oz, também alguns lugares aqui em volta, alguns reinos em volta, que eu comentei com vocês no meu vlog de leitura de O Mágico de Oz, se não me engano, do volume 3 e 4. Eu mostrei para vocês esse mapa por lá também. E dentro temos um trabalho muito bonito, como todos os livros da Dark Side. Aqui seria então o meu color code. Ele ficou um pouco estranho pelo fundo preto, não dá para perceber tão bem as cores de cada um. Esse, por exemplo, é o verde claro, que eu estou marcando frases. O verde escuro eu estou marcando reflexões. O cinza eu estou marcando coisas um pouco aleatórias e também coisas do filme, que eu poderia comparar com o filme para conversar com vocês. E esse aqui, que parece um cinza escuro, seria o de acontecimentos. As minhas marcações mais interessantes são as de reflexões e sobre o filme para conversar com vocês. E enquanto eu estou lendo, eu estou fazendo diversas anotações para assim que eu finalizar a leitura eu poder conversar com vocês sobre tudo. Nessa primeira parte eu já fiz logo 3 marcações. Uma delas é do próprio Mágico de Oz. Eu acho muito mais interessante agora reler esse livro por eu conhecer direito a história. Da primeira vez que eu li eu já conhecia, porém eu nunca tinha lido o livro em si, então eu não sabia dos detalhes de cada coisa sobre a escrita do autor, então é muito mais interessante comparar agora que eu tenho conhecimento de tudo isso. Eu já adianto para vocês que muitas coisas que acontecem no livro também dizem respeito aos outros livros de O Mágico de Oz. O Mágico de Oz é uma série bem comprida, com 14 livros. Eu comprei o meu primeiro box com 7, faltaria o segundo, mas eu pretendo ler pelo Kindle. E os livros depois do primeiro, que é o mais conhecido, também tem aspectos que são tratados em Wicked. Então eu achei muito mais interessante reler dessa vez, porque assim eu poderia perceber muito mais coisas do que eu percebi da primeira leitura no começo do ano. O livro possui algumas ilustrações como essa. Essa, por exemplo, é a inteira do recorte da capa, como vocês podem perceber. A diagramação é muito boa. Eu já fiz várias marcações, como eu mostrei para vocês. E eu mostrei também as ilustrações no meu vlog de leitura de Wicked do começo do ano. Mas aqui eu posso perceber com muito mais detalhes por ser uma edição física e não a do Kindle que eu li da primeira vez. Então é um livro muito interessante, tem muitas críticas sociais. Aqui é a imagem do dragão do relógio que eu mostrei para vocês, que tem aqui na parte de trás do livro. E a minha ilustração favorita é a da última parte do livro, em que mostra a Elphaba com a Dorothy. É a minha parte favorita, a minha ilustração favorita, aliás, justamente por ter essa ligação direta com o Mágico de Oz. As outras, por exemplo, são partes do passado da Elphaba. E aqui realmente tem esse cruzamento das histórias. Então essa é a minha ilustração favorita. Mas agora que eu já comentei rapidamente com vocês sobre a minha leitura, sobre a releitura e a edição de Wicked, eu vou terminar a minha leitura e assim que eu finalizar eu volto a conversar com vocês sobre as partes, sobre algumas reflexões que eu tive, comparações com o filme e as minhas marcações. A maior parte desse vídeo é focado nos comentários de Wicked, que eu gostei muito de fazer, mas eu também não deixei de gravar outros momentos dos meus dias de Spooky Season, que foram assistindo mais um filme do Tim Burton que se chama A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, ou Sleepy Hollow em inglês, e ele é muito relacionado ao Halloween e eu gostei muito dele, apesar dele ser muito macabro. E também uma das unhas temáticas que eu fiz, que foi uma das que deu mais trabalho, eu vi uma inspiração no Pinterest e fiz essa com tema de palhaço. Eu gostei bastante e gravei um pouco dela para vocês, também para ficar registrado como mais uma atividade temática da Spooky Season e do Halloween. Finalizada a minha leitura de Wicked, vim conversar com vocês sobre o enredo e as coisas interessantes que tem nele, como prometido.
Aqui eu fiz algumas anotações sobre o livro. Essa parte em específica foi da primeira leitura que eu fiz no começo do ano, que eu falei com vocês. Essa parte me ajudou muito a escrever a resenha, que já está disponível no meu Instagram. Aqui está a resenha. E aqui a segunda leitura, que aí sim eu fiz as marcações que eu quero conversar com vocês nesse take. Aqui é sobre a parte 1, a parte 2, a parte 3, a parte 4 e a 5 e final. Então, como vocês podem ver, tem muitas coisas aqui que eu anotei para falar com vocês e eu achei interessante mostrar para vocês verem como eu me dediquei nessa leitura para perceber as coisas interessantes que tinham a ver com o box do Mágico de Oz e também com a adaptação da primeira parte de Wicked. Começando aqui pelo prólogo, já inicia com a bruxa observando os personagens de O Mágico de Oz e ela vendo o que eles conversam sobre ela, e depois sim começa a primeira parte então, que é mais sobre os pais da Elphaba e o seu nascimento. Além dos pais dela e do seu nascimento, foca também na infância dela, a ama da sua mãe e o Quadlin soprador de vidro. Seu pai é religioso e se dedica quase que somente a isso. A mãe dela era endinheirada, mas se casou com o pai dela e agora vive infeliz. A ama é esperta e nota as coisas rápido, por isso ela se torna meio cômica. Ela ainda aparece no final do livro, então ela é um personagem importante. E o Quadlin é interessante, ele trata a Elphaba muito bem e vê o futuro nas garrafas que cria. Nessa parte de ver o futuro, o Quadlin diz que um governante de fora vai acabar com a terra de Oz e está prestes a chegar. Ele fala, ele vir do ar, ele chega logo, um balão no céu da cor de uma bolha de sangue. Cair vai o regente, cair vai a casa de Ozma. Isso acontece na página 80. Eu até anotei aqui para conversar com vocês sobre isso, porque ele realmente vê o futuro nessas garrafas que ele cria, que ele é um soprador de vidro. Aparentemente isso não é tão comum na espécie dele de Quadlin, mas é uma habilidade muito interessante e que vai render o futuro da Elphaba. Na minha opinião, eu acho que esse fato dele ser assim preocupado com a sociedade e com a terra de Oz influenciou muito nas ações futuras da Elphaba. Então essa parte é muito interessante. É importante notar também que aparentemente a Elphaba aprende esse ofício de ver o futuro com o Quadlin. A ama diz que também foi em alguém que lê o futuro e conversa com a mãe da Elphaba, que a Elphaba vai ser muito mais do que a mãe dela esperava, e a mesmíssima coisa com a segunda criança, e que a história estava prestes a ser escrita e que a família dela ia fazer parte disso. Essa pessoa então que ela vai ver e fala sobre tudo isso que vai ser a realidade no futuro é uma moça chamada Yako, que ela também é muito importante e ela sempre está presente aqui nesse livro. A Elphaba até fica curiosa para saber se ela tem alguma relação com a Madame Morrosa, que vai aparecer no futuro, e eu vou conversar com vocês sobre isso, porque elas duas tiveram muita influência nos acontecimentos da vida da Elphaba, ela querendo ou não. Então, desde o início ela está presente na história. É justamente essa parte aqui que eu tô falando pra vocês, na página 77. Já notamos críticas sociais relacionadas à cor, religião e crenças, e como o povo às vezes só acredita na diversão e não na responsabilidade, que é uma coisa que o pai da Elphaba luta muito contra, porque ele é um religioso, como eu disse pra vocês, e a religião dele não aceita esses aspectos de ligar só para os prazeres da vida, e muitas pessoas aqui só gostam disso. Inclusive esse relógio do dragão é justamente isso. Ele traz algumas previsões para o futuro, mas de uma forma que entretém muito o povo, e eles deixam de acreditar em outras religiões para acreditar no que o relógio diz. E como o relógio é meio que relacionado à magia, o pai da Elphaba não gosta nadinha disso e sempre fala que isso é um pecado e que o pessoal não deveria acreditar no que o relógio fala. Relendo e sabendo do andamento da história, eu pude perceber muito mais coisas que vão ser desenvolvidas no futuro. Como eu comentei com vocês, inclusive essas personagens que são importantes em todo o decorrer da história.
Então essa primeira parte já tem muitas coisas importantes relacionadas ao restante da história. Bom, falando então dessa parte 2, ela é dividida entre partes focadas na Galinda, em que a gente conhece mais dela, de como ela se acha importante, alguns dos seus preconceitos e o início da relação dela com a Elphaba. Outra parte focada no Boq, que tem a sua paixão pela Galinda, a mudança da mesma e do sentimento dele por ela, e a ajuda que ele dá a Elphaba e ao Dr. de Lamont, que é esse animal com letra maiúscula aqui. E também tem outra parte em que foca mais em acontecimentos gerais, tanto da vida do Boq quanto da Galinda e outros personagens, as investigações de quem assassinou o Dr. de Lamont, que ele é a morte dele acontece no final da parte do Boq, então no início da terceira parte dessa segunda tem essas investigações sobre o assassinato para calar ele, porque ele lutava pelos direitos dos animais com letra maiúscula. A chegada da Nessa Rose, que é a irmã da Elphaba, críticas ao mágico, o trabalho da Elphaba sozinha sobre as coisas que o mágico está fazendo, o surgimento do Fiyero, dos sapatos mágicos da Nessa, o convite da Madame Morrorosa para as garotas trabalharem pro Oz, que também é uma parte muito importante para o futuro do livro, a ida da Elphaba e da Galinda para a Cidade das Esmeraldas, a conversa com o mágico que elas têm por lá e a revolta da Elphaba. Então essa parte é muito importante e ela muda totalmente o sentido do livro, porque nesse início eu acredito que era uma parte um pouco mais cômica, relacionada à vida das personagens, só que daqui pra frente a energia do livro muda e aí começa a ser mais focada em críticas sociais e as lutas da Elphaba contra o mágico, que vão guiar ela até o final da sua vida. Então, por conta disso, aqui a gente vê mais das tiranias do Mágico de Oz e como a diretora da escola compactua com isso, que é a Madame Morrorosa. Especificamente, o corte dos direitos dos animais com letra maiúscula, que sempre interpretei como uma crítica ao corte dos direitos de minorias sociais, e é um dos meus aspectos favoritos desse livro, e eu, inclusive, comentei isso com vocês na minha primeira leitura. Eu consegui perceber também como as personagens principais são diferentes no livro e no filme. A Galinda do livro faz menos questão de demonstrar o mínimo afeto pelas pessoas, principalmente de classes sociais consideradas mais baixas que a dela, apesar de se importar muito com a opinião alheia. E a Elphaba é menos revoltada com a vida aqui nesse início e lida melhor com os preconceitos que ela passa. Ela é mais irônica e mais comunicativa, mas isso no futuro muda e a Elphaba fica muito mais... ela suspeita muito mais das coisas e fica bem insatisfeita com a vida dela e com o rumo que a vida dela toma. Além disso, também eu percebi muitas diferenças entre a relação da Galinda e do Boq, da Galinda e da Elphaba, da Galinda com a Madame Morrorosa. Nesse aspecto, por exemplo, no filme a Galinda não tem nenhuma habilidade com a feitiçaria e a Madame Morrorosa diz isso pra ela e não gosta muito de ajudar ela nesse aspecto. Mas aqui é a Madame Morrorosa que fala pra ela que ela poderia ir pra feitiçaria. Então essas relações da Galinda com essas pessoas mudam bastante. E claro, também da Elphaba com o pai dela, da Elphaba com o Mágico de Oz e da Elphaba com o Boq. Sobre isso eu gostaria de comentar da relação da Elphaba com o Mágico de Oz, porque no livro ela nutre muitas esperanças de poder trabalhar com ele, ter um futuro promissor com ele, com a magia. Ela tem essa esperança, mas aqui no livro, desde o início, ela já tem consciência de que o mágico não é um cara legal. Então, no livro não temos a surpresa que temos no filme de que o mágico não é nada do que todo mundo diz. Então é uma coisa importante que muda bastante do livro pro filme. Por fim, eu gostaria de comentar algumas cenas semelhantes ao livro. Tem umas cenas de cantoria, inclusive da Elphaba cantando para os personagens principais. Algumas falas sobre a Ozma, que é uma personagem que não é tratada no filme, mas sim no box de O Mágico de Oz que eu tô lendo e gravando o vlog para vocês. Algumas visões da Elphaba, o jeito da Galinda relacionada à autoestima dela. O robô que é presente aqui, que ele se chama Grometic, ele é como se fosse um servo da Madame Morrorosa e ele é bem semelhante ao Tic Tac, que é um personagem também do box do Mágico de Oz.
e uma personagem falando dos perigos do vento com letra maiúscula, que é uma coisa importante aqui, tem muita relação com a série de Oz e com a Dorothy. Ela já fala muito o que vai acontecer no futuro, que é só tratado na última parte do livro, mas essa personagem já fala dos perigos do vento e como ele influencia nas ações das pessoas e vai influenciar no futuro. Na minha primeira leitura de Wicked, eu fiquei muito triste com a morte do Dr. Dilamond. Aqui eu também fiquei, mas já estava preparada para os acontecimentos. Mas é uma coisa que também muda no filme, porque eu acho que ele não morre lá, mas ele morre aqui e isso faz muita diferença. Mas indo então para a parte 3 do livro, foca na Elphaba depois do sumiço dela de X. Como eu disse para vocês, os acontecimentos finais da segunda parte, ela e a Galinda indo para a Cidade das Esmeraldas conversar com o mágico, e a partir disso a vontade da Elphaba de lutar contra ele. Então foca nessa parte depois do sumiço dela da escola ali, que eles estavam frequentando, e também o relacionamento dela com o Fiyero, que aparece depois de um tempo dela sumida. Dentro disso a gente tem as missões da Elphaba com o pessoal que luta contra a tirania do mágico e as dúvidas dela sobre os sentimentos do Fiyero. Ela não sabe se ela deve ficar com ele porque ela ama ele, mas também tem o fato de que ele pode estar em perigo por se relacionar com ela. Então também tem essas dúvidas dela sobre o relacionamento dela, que também vão fazer diferença no futuro. A gente percebe como o Fiyero do livro é diferente do filme. Primeiro porque aqui ele é mais sério, consciente, inteligente e agradável, mas no filme ele é muito performático e cheio de si, personalidade de outro personagem que aparece no livro, mas não no filme, chamado Avarik. Uma coisa que eu também me peguei pensando é na diferença da cor da pele. No livro ele tem a pele escura, isso é dito desde o início, assim como alguns atores da peça brasileira. Se não me engano, eles se dividem em 3 atores que fazem o papel do Fiyero na peça. 2 deles, se não me engano, têm a pele mais escura, que é como a pele do Fiyero do livro, mas no filme fizeram ele com a pele clara, então foi uma coisa que eu também prestei atenção dessa vez, que eu não tinha prestado atenção da primeira. Também percebi as diferenças na tradução das 2 editoras que eu li. A primeira, como eu disse pra vocês, foi no Kindle, e para usar de exemplo, a grafia do nome da protagonista é Elphaba com F, e o seu apelido vira Elfinha. Já nessa edição da Darkside, a grafia muda para Elphaba com PH e o seu apelido muda para Elf com PH, que é inclusive o título do próximo livro que eles vão lançar dessa série de Wicked Years, que eu também quero adquirir e quero ler. Mas são coisas que mudaram na tradução de um para o outro, inclusive o nome do macaquinho da Elphaba, que na versão do meu Kindle é Chistery e aqui é Kikinho. Então algumas coisas mudam de um para o outro e para mim faz diferença, porque eu sempre converso com vocês como eu noto essas questões de tradução. Mas voltando à história, apesar do Fiyero não se envolver diretamente com as missões da Elphaba contra o mágico, o tempo com ela faz com que ele se torne mais desperto socialmente. Tem até uma cena que ele vê um animal com letra maiúscula sendo maltratado por causa das leis que o mágico instaurou, que é um acontecimento da página 242, que é bem triste, mas também desperta na gente questões sociais. É justamente essa parte aqui, até que tem aqui interessante, ele pensa se o que ele viu foi por acidente, e também ele pensa que como o mundo se desvela diante da gente, sempre que a gente está pronto para enxergar outra versão dele. Então, como eu disse para vocês, tem muitas questões sociais aqui interessantes, aqui relacionadas aos animais com letra minúscula e maiúscula e como eles são tratados, mas dá para trazer isso para nossa realidade. Bom, a outra parte, a terceira, termina com a morte do Fiyero por ter se envolvido com a Elphaba. Isso destrói ela por dentro e é assim que começa essa quarta parte do livro. Ela acompanha a viagem e a estadia da Elphaba em Kiamoko, que é o lugar de onde o Fiyero veio. Ele era um príncipe de lá. E ela quer muito se redimir com a esposa do Fiyero, que é a Sarima, após a morte dele. Ela se sente muito culpada por isso, porque ele morreu justamente por ter se relacionado com ela e ela ter todas essas questões contra o mágico. É nessa parte que ela desenvolve uma conexão com animais, antes com letra maiúscula, agora com letra minúscula e maiúscula também,
mas porque ela começa a cuidar de abelhas, de cães e de macaquinhos, os quais ela costura a asa nas costas, que tem na capa do livro, e que aparecem também no final quando a Dorothy e os seus amigos são atacados por eles. Aqui também a gente descobre que depois a gente descobre que ela teve um filho com o Fiero, que é o garotinho que acompanha ela, chamado Lear, e ela encontra o grimório dela e começa a voar numa vassoura que ela ganhou, se tornando uma bruxa de verdade. Depois de um longo período morando junto com a Sarima, as irmãs dela, essa família do Fiero, um exército do mágico chega. Inicialmente eles não sabem que é do mágico. E em uma saída da Elphaba para visitar a irmã dela e o pai dela, a família da Sarima é pega por eles. E depois, no encontro que a Elphaba tem com o mágico, ele mesmo conta que era um exército dele, que todos morreram com a exceção da Nor, que é a filha mais nova da Sarima, que pode ser a protagonista de um dos próximos livros dessa série chamada Wicked Years, como eu conversei com vocês. Então ela pode ser a protagonista de algum dos outros livros, que se não me engano tem mais de 3, e Elf, que eles vão lançar, é um deles. Então já tem esse início aí dos próximos livros da série. Nessa parte também a gente tem cenas interessantes em que vemos como o machado do Homem de Lata foi enfeitiçado pela Nessa. A gente conhece essa história do Nick Lenhador ou do Homem de Lata em um dos livros da série de Oz mesmo, que eu até conversei com vocês. E as desconfianças da Elphaba de que ela e as garotas, a Nessa e a Galinda, foram peoas na trama da Madame Morrorosa. Como eu conversei com vocês, se não me engano, na segunda parte elas têm um convite de trabalhar para o Mágico de Oz, e elas são enfeitiçadas que elas não podem conversar sobre isso, não podem discutir sobre isso, e aos poucos ela vai mudando a mentalidade das meninas para que elas pensem que isso é uma boa ideia e para que elas aceitem esse convite, só que elas não aceitam necessariamente, mas isso com certeza faz muita diferença no resto da vida delas. Até porque no futuro a Elphaba pensa muito se esse feitiço, apesar de elas não terem aceitado exatamente, ter feito influência na vida delas. Porque, por exemplo, as 3 se tornaram bruxas e feiticeiras. Então, tanto a Nessa quanto a Elphaba e a Galinda, que receberam esse convite, se tornaram bruxas e feiticeiras. Então, no futuro, ela pensa muito se a vida dela foi totalmente influenciada pela Madame Morrorosa e também pela Yakel, que eu conversei com vocês, que já aparece logo na primeira parte. Bom, e para finalizar as conversas sobre o livro e esse vídeo que já ficou bem grande, temos a parte 5. Nessa parte final se envolve com o início do livro de O Maravilhoso Mágico de Oz, como eu conversei com vocês. Essa imagem já diz muito, e então a gente vê todos os passos da Elphaba observando a Dorothy e os seus amigos, e também o fim dela. Temos a morte da Nessa pela casa da Dorothy logo aqui no início, o enterro dela e o encontro final da Elphaba e da Galinda. Também temos a obsessão da Elphaba com os sapatos mágicos da irmã, que ela recebeu do pai, mas depois a Galinda coloca um feitiço neles. O encontro dela com o mágico, que é exatamente nessa parte que ele conta sobre a morte da família da Sarima. Também o interesse dele pelo grimório da Elphaba, e a gente vê toda a tirania dele e como ele é frio. O encontro com o anão administrador do relógio do dragão do início da história, que conta o passado da Elphaba e a relação dela com a deusa que deu origem do nome dela. Então essa parte, apesar de curtinha, tem muitas cenas interessantes e que explicam desde o início da história até agora. Partes intrigantes aqui são a Elphaba se ver na coragem da Dorothy e se sentir meio mal por se identificar com ela, e as ligações que a Elphaba faz dos amigos da Dorothy com pessoas que passaram pela sua vida. Ela pensa que aquele homem de lata que está junto com a Dorothy pode ser aquele em que a Nessa enfeitiçou o machado, que eu conversei com vocês. Também pensa sobre o leão covarde, que no início da história ela tem uma cena com um leão em uma aula em X, em que ele é maltratado, então ela pensa que pode ser esse leão. E também ela cria esperanças de que o espantalho seja o Fiero que não morreu, mas depois ela acaba descobrindo que não é um espantalho apenas, e ela fica bem chateada com isso, porque ela tem muitas esperanças de que ele esteja vivo. Depois que ele morreu, a vida dela mudou muito e ela ficou muito triste por ter perdido o parceiro e se sentir tão culpada por tudo que aconteceu.
Inclusive tem uma parte aqui no final muito interessante. A Dorothy, como eu disse pra vocês, é minha personagem favorita da série de O Mágico de Oz. E aqui ela não deixa de ser uma personagem muito interessante. Tem uma cena em que ela implora pelo perdão da Elphaba. Ela fala que ela se arrepende muito de ter matado sem querer a irmã da Elphaba. Então ela pede perdão e fala que ela não consegue se perdoar. Então isso também é uma coisa muito interessante aqui, porque a Elphaba também não consegue se perdoar pela morte do Fiyero. E quando a Dorothy diz isso pra ela, que ela não consegue se perdoar pela morte da Nessa, ela ela se vê ainda mais na Dorothy. E é justamente nessa cena em que a Dorothy joga um balde de água na Elphaba, porque um pedaço da roupa dela pegou fogo e ela diz que vai salvar a Elphaba disso, só que aí, sem querer, ela acaba matando a Elphaba também. Então é assim que acaba o livro. Aqui no final ainda tem algumas partes que podem também abrir possibilidades para os próximos livros da série, inclusive o Lir, que é o filho da Elphaba, pensa em ir atrás da Nor, que é aquela única sobrevivente da família da Sarima, então provavelmente esse é o enredo do próximo livro de Wicked Years. Então essa foi a minha leitura de Wicked. Nesse eu fiquei muito mais satisfeita porque eu pude conversar com vocês muitos acontecimentos relacionados à série de Oz e ao filme, então eu acho que ficou um vídeo bem interessante com as outras atividades que eu mostrei pra vocês relacionadas ao Halloween. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar suas opiniões e curtir o vídeo para eu saber que vocês gostaram. Então, até breve!